Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino e quero deixar aqui já o meu agradecimento pela sua participação. Deixe aí no seu comentário de onde você está me ouvindo, manda um abraço aí para mim também, tá bom? Vamos participar comigo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura, lembrando que a última leitura nós paramos aqui no versículo 40 e, como eu falei para vocês, sempre, quando vocês forem ler a Bíblia, se preocupem em entender onde vocês estão. Não pegue versículos isolados, tá? Alguns vão falar por si próprios, tá? Mas é bom você ter uma visão maior, tá bom? Veja bem, lembrando para você, aqui Jesus faz a multiplicação dos pães, João capítulo 6, certo? Aqui ele anda sobre as águas e a discussão aqui começa a falar sobre pão. Então olhe para a Bíblia, entenda, leia com calma, não precisa ter pressa, tá? Porque se Deus falar com você uma única coisa, vai ser o suficiente para você vencer longas batalhas, tá bom? Então não tenha pressa, mas tenha esse cuidado, esse zelo em olhar para a palavra de Deus. E quando eu falo, não é ler versículo por versículo, mas você entendeu o que está acontecendo. Então, todo o contexto que nós estamos vendo aqui, o contexto é pão, tá? Nós estamos falando sobre pão. Jesus multiplicou o pão físico, mas ele fala, eu sou o pão da vida. Então, toda a discussão aqui vai ser em cima disso. E por que discussão? Aqui, não sei se você vai se lembrar, mas Jesus está em Cafarnaum e está todo um embate, os judeus com ele, sobre essa questão de pão, tá? Porque ele fala, eu sou o pão da vida, tá bom? Então, vamos lá. Se você acompanhar comigo aqui, ele, no versículo 40, deixa eu dar um zoom aqui, olha. Ok. No versículo 40, ele vai dizer, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida e eu ressuscitarei no último dia, tá? Lembrando que a discussão é pão, tá bom? Por isso que ele fala, aquele que comer desse pão, nunca mais, eu sou o pão da vida, aquele que comer desse pão nunca mais terá fome, nunca mais, aquele que crê em mim nunca mais terá sede, tá bom? Versículo 41 então diz, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu dos céus. Talvez na sua Bíblia tenha escrito, olha, com isso os judeus começaram a murmurar no meio deles, porque Jesus diz, eu sou o pão dos céus, tá? Então, aqui, querendo ou não, aí você fala assim, mas qual que é o certo? É criticar ou murmurar? Entenda, ambos estão fazendo o mesmo objetivo, que é reclamar. Eles estão reclamando, tá? Então, estão fazendo aqui uma crítica, uma reclamação, estão injuriados, falando de tudo e de todos, mas, nesse caso aqui, se você quiser olhar para um aspecto aqui de aprendizado, primeira coisa, olha, você percebe então que por mais que Jesus argumente com eles, eles não estavam prontos para poder aceitar a palavra da salvação, tá bom? Eles não iam aceitar. O entendimento, por mais que eles entendessem, eles precisavam, além de tudo, aceitar. Então, você conhece alguém? Diga para mim, você conhece alguém que entende das Escrituras, entende sobre Jesus, entende sobre a igreja, entende sobre fé, entende sobre tudo que é meio religioso, mas ele não aceita a mensagem de Jesus? Conhece alguém? Comenta aí para mim, diga assim, eu conheço alguém, tá? Então, veja bem, com isso, eles começaram a reclamar. Então, primeira coisa, se você quiser anotar no cantinho da sua Bíblia aí, não é pelo muito falar que você vai salvar alguém, tá bom? Jesus está falando e eles simplesmente começaram a criticar Jesus, reclamar, tá? Então, outra coisa que se você quiser colocar no cantinho da sua Bíblia é, Jesus, ele foi criticado, tá? Reclamaram sobre Jesus. Aí você, alecrim dourado, vai pensar assim, mas ninguém pode reclamar da minha atitude, do jeito que eu falo, da forma que eu ando, da forma que eu visto, ninguém pode me julgar. Veja, eles falaram mal do Filho de Deus. E você acha que o tratamento com você vai ser melhor do que o dele? Veja, Jesus falando com os discípulos, olha, se fizeram isso aqui com o Filho de Deus, quanto mais com vocês. Nós precisamos ter essas coisas aqui em mente, porque são essas coisas que vão nos fortalecer a fé. Quando vier alguém hoje, por exemplo, no dia de hoje que você está ouvindo, e te criticar, você vai falar assim, opa,
Jesus também passou por isso. Eu não sou melhor do que ele, eu tenho que dar graças a Deus por isso. Quem sou eu, na verdade? Outra questão, talvez na sua Bíblia está murmuraram sobre Jesus. Aí você pode anotar no cantinho da sua Bíblia aí, já falei 3 pontos aqui. Anote mais um pontinho aí que é o quê? Você lembra daquela frase que diz, olha, nem Deus agradou todo mundo, ou nem Jesus agradou todo mundo, né? Então, veja, Jesus falou, e não agradou as pessoas. Não vai ser você que vai agradar todo mundo. Não queira agradar todo mundo. Seu compromisso precisa ser com a obediência com o Pai. Então, por isso que ele está falando, a vontade do meu Pai é essa. O seu compromisso precisa ser fazer a vontade do Pai, porque você não vai agradar a todos. Tá bom? Então, já falei 3 coisas aí. Espero que você tenha anotado. Se não anotou, volte e vamos junto, tá bom? Então, vamos lá. Você precisa ter ciência, então, que as pessoas, elas estão com ouvidos tapados, elas não vão ver. Elas não querem ver, muitas das vezes, tá bom? Elas não conseguem ver. Versículo 42, então, vamos ver o que está escrito aqui. Diz assim, olha, e diziam, este não é o filho de José? Então, os judeus estão dizendo, olha, Jesus não é o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como que ele diz, desci do céu? Que absurdo, não é verdade? E aí, você pode ler esse texto e pensar, eles têm razão. Jesus era filho de José e Maria, tá? Na consciência deles. Jesus, obviamente nós sabemos que ele nasceu da Virgem Maria, mas sanguinamente ele não era filho de José. Ele era, vamos dizer entre aspas, adotado, filho de José, tá? José o assumiu, tá? Terrenamente, mas eles pensavam que então conheciam Jesus. Como que ele está dizendo que desceu do céu? Então veja, anota aí mais uma coisa no cantinho da sua Bíblia aí, olha. As pessoas, elas pensavam que conheciam Jesus, mas não conheciam. As pessoas se achavam no direito de opinar sobre a vida e a conduta de Jesus, mas não conheciam. As pessoas podem se achar no direito ou acharem que conhecem você, mas não te conhecem. Por isso que vão falar, por isso que vão reclamar, por isso que você não vai agradar a todos, porque eles pensam que conhecem você. Eles acham que conhecem a sua história, por onde você passou, onde você pisou, o que você já comeu, o que você já bebeu. Mas eu quero te dizer, eles não conhecem, porque Jesus, nós sabemos, ele era filho de Deus, a vontade do meu Pai, tá vendo? E você hoje é uma nova criatura, as pessoas pensam que te conhecem, mas você tem que se lembrar, eu sou filho de Deus. Então anote aí no cantinho da sua Bíblia, anote aí, não tenha medo de rabiscar a sua Bíblia, riscar mesmo, anote, coloca assim, ó, eu também sou filho de Deus. As pessoas pensam que me conhecem, mas elas não sabem que eu também sou filho de Deus. Tá bom? Vamos então caminhando mais um pouco. Hoje nós vamos ser bem breves aqui, mas aqui nós vemos que no 43 Jesus então respondeu Jesus: parem de me criticar. Não dá para poder simplesmente tirar aqui uma lição dessa frase de Jesus. Será que é possível? Será que é possível nós tirarmos alguma coisa aqui dessa lição? Aqui é muito, assim, é apenas Jesus dando uma ordem, parem de me criticar, ou falando com eles, parem de me criticar, ou interpolando eles, né, parem de me criticar. Mas uma coisa você pode anotar aí se você quiser, tá bom? As pessoas, elas vão continuar murmurando, tá? Elas vão continuar criticando, elas vão fazer isso. Então, me criticam, te criticam, nos criticam, tá? Isso é normal, tá bom? Mas aqui, ou seja, não dá para ler esse versículo isolado e simplesmente tirar uma grande lição. Jesus está falando assim, ó, parem de me criticar, parem de reclamar, parem de murmurar. Não é aqui que eu falei com vocês, murmuração? Agora, uma coisa que você pode aprender é que Deus, anote aí, Deus, ele não se agrada da murmuração. Se tem uma coisa que Deus odeia, que Deus não gosta, que Deus detesta, é a murmuração. Ah, mas como é que você sabe disso? Lembra do povo no deserto? Quantas vezes Deus castigou o povo por causa da murmuração?
Ah, mas o que é murmuração? Murmuração é ficar reclamando, causando dissensão entre os irmãos, plantando picuinha aqui, outra ali, vai reclamando devagarzinho, plantando uma sementinha aqui, outra ali. Deus odeia essas coisas. Então Jesus fala logo, parem de me criticar. Versículo 44, nós vamos parar por aqui, tá bom? Ele diz o seguinte, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Opa, o que então eu tenho aqui? Até esse versículo, Jesus está falando, gente, calma, fica calmo, tá? Estou usando aqui as minhas palavras. Por que vocês estão reclamando? Só pode vir a mim quem o Pai trouxer. Eu já falei um pouco sobre isso, mas aqui, para alguns que acreditam na predestinação, na eleição, eles vão usar esse texto aqui para falar, olha, tá vendo? Aqui é somente quem Deus escolher, tá? Mas calme. E realmente nós podemos confiar nessa palavra a ponto de dizer, olha, quem foi que escolheu a Deus? Ou quem escolheu entre eu aqui e Deus? Quem escolheu primeiro? Foi Deus que nos escolheu. Então, isso nós não temos dúvida, tá bom? Isso nós não temos dúvida, isso nós não vamos negar. Só que as pessoas, quem crê, por exemplo, você que está aqui comigo, você está assistindo, você que crê na salvação, crê no Filho de Deus, você que aceitou Ele como seu único suficiente Salvador, agora o seu coração tem que se alegrar porque você está simplesmente ouvindo o Pai dizer, olha, eu te escolhi. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, não o enviar, não o chamar. Então, se você hoje está em Cristo, o Pai que te chamou. Ponto. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Tá? Isso, então, é motivo de alegria para nós. Mas para aqueles que não creem, isso aqui é uma discussão interminável. É uma discussão sem fim. Então, se eu puder dizer algo para você, alegre seu coração. Alegre o seu coração hoje e diga, Deus, obrigado porque o Senhor me escolheu. Ah, mas tem pessoas que vão dizer assim, então, se Deus me escolheu, eu estou salvo, salvo uma vez, salvo para sempre. Eu não preciso me preocupar, tá? Mas veja bem, você, como filho de Deus, o seu papel eu já falei aqui, perseverar. Aquele que perseverar até o fim, este é quem será salvo. Então, persevere. Mantenha-se em santidade. Tá vendo que, diferente dos outros vídeos que você vai ver na internet, as pessoas sempre dizendo assim, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai te surpreender, Deus vai abrir porta. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui. Cadê? Aqui, ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Tudo que você precisava, tudo que você precisava era da salvação. E Ele te deu. Se te falta alguma coisa hoje, acalme o seu coração e se coloque em oração a Deus e corra atrás. Deus, Ele pode abrir porta, Deus, Ele consegue, Ele pode surpreender, Ele vai te surpreender em muitos casos nessa caminhada, mas uma coisa é certa, se alegre hoje em Deus porque Ele está dizendo, olha, eu te escolhi, eu te chamei, e olha que eu não estou aqui inventando uma historinha para poder te dizer, olha, Deus te chamou e tudo Ele vai te dar, não, eu estou te dizendo, olha, tudo que você precisava, Ele já te deu, que era a salvação. As demais coisas, Jesus disse, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, esse texto aqui precisa ser alegria para o nosso coração, não desespero. Saber que Deus me escolheu não pode ser um problema para mim. Tem que ser um motivo de alegria. Falar, eu não teria condições no meio da droga. Lembrei, você no meio da droga, prostituição, fornicação, vícios, perdido, loucura. Você acha que você teria condições de ir sozinho para Jesus? Você acha mesmo? Que você, naquele mundão doido lá, você acha que você um dia levantaria da cama e falasse, não, hoje eu vou para Jesus, porque a melhor coisa que
que eu posso fazer na minha vida? Melhor decisão? Você acha mesmo? Ou você acha que foi Deus que despertou isso no seu coração e te levou para Deus? Eu tô só te fazendo uma pergunta. Seria muita presunção no nosso coração nós pensarmos assim, olha, eu fui com as minhas pernas, eu fui com as minhas forças, eu fiz. Deus nos carregou até o altar, irmãos. Deus nos levou até Ele. E lá o nosso coração se abriu e nós falamos, aqui é o lugar que eu preciso estar. Então, Ele está dizendo, olha, não pode vir se o Pai não atrair. E aqui, meus irmãos, Ele diz, olha, eu o ressuscitarei no último dia. Isso aqui, mais uma vez, eu vou falar para vocês. Isso aqui nós chamamos de escatologia. São as últimas coisas. Então, é promessa de Jesus que no último dia, ou quando ele vier, ele vai ressuscitar dos mortos. Aqueles que estão em Cristo. Aqueles que esperam em Cristo. Aqueles que morreram esperando em Cristo. Eles vão ser ressuscitados. Tá? Então, nós podemos ter segurança porque Jesus está dizendo assim, ó, não precisa se preocupar, eu não vou esquecer de você. Aquele que o Pai trouxe até a mim, eu não vou esquecer dele. Então, o seu nome está no livro da vida. O seu nome está no livro da vida e ele vai chamar você pelo seu nome. Quando ele gritar Maria, João, José, fulano, ciclano, se você estiver sepultado, o seu corpo vai ressurgir e ele vai transformar o seu corpo em um corpo de glória para você o adorar eternamente. Então, essas palavras aqui não podem ser motivos de murmuração. Tem que ser motivos de alegria para o povo de Deus. Tá bom? Então, aqui nós falamos várias lições. Fique em paz no seu coração, descanse em Deus e deixa Deus te abençoar. Tá bom? Fique na paz, que Deus abençoe aí o seu dia. Não sei qual horário que você tá ouvindo. Bom, se você puder, coloque aí, ó, tô ouvindo tal dia, tal hora, de tal lugar, tá bom? Eu vou ficar feliz em saber que Deus, então, Ele te abençoe aí, ou durante esse dia, ou no restante desse dia, no restante dessa noite, tá bom? Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.